lá na faculdade vocês vão escrever também. Se vocês carregam um déficit grande aqui, quando chegarem lá, vai ter dificuldade também. É lógico que vocês não vão escrever da mesma forma, por Enem. Em cada trabalho da faculdade, apresentar uma proposta de intervenção. Não entra em alguns aspectos. Mas uso de operadores, você usa qualquer texto. Né? Organizar, selecionar ideias a favor de defender aquilo que você está problematizando, na faculdade vocês vão ter muito isso, né? A ideia do problema. Qual o problema do seu TCC? Qual o problema que vai ser apresentado do seu trabalho? Você vai problematizar alguma coisa, né? Então tudo isso faz parte. E nas provas, né, se for uma prova dissertativa, né, onde você tem uma pergunta e precisa falar sobre aquele assunto, você vai precisar também escrever, né, dissertar sobre aquilo. Né? Quando a gente disserta, a gente fala sobre um assunto que a gente estudou, mas com as nossas próprias palavras, a gente precisa apresentar uma organização lógica das nossas ideias. Né? Então, isso tudo passa por um processo de quê? De prática de escrita. Então, envolve aspectos puramente gramaticais, mas não fica só no campo da gramática. Né? Tem outras questões que também é gramática, mas é uma visão, vamos dizer assim, de uma gramática funcional, onde você vai precisar entender tudo que está ali dentro do funcionamento de um texto. Então, essas questões todas, quando a gente olha para um texto desse, a gente fazendo essa leitura acompanhada, identificando ponto a ponto, a gente começa a ter um pouco mais de clareza, né? Como é que cada um está escrevendo, quais são as dificuldades que vocês estão encontrando, quais são os sucessos que vocês estão tendo no texto. Então, a gente viu os sucessos que os alunos nota 1000 tiveram no texto, então apresentei para vocês um modelo de referência. Foi? Agora, eu li as redações de vocês. Então, eu mostrei o que há de problema. A gente fez um diagnóstico aqui. O que a gente percebeu do diagnóstico? A gente percebeu que existem alguns problemas em relação à apresentação dos repertórios socioculturais. Há uma quantidade muito grande de alunos que não estão apresentando os repertórios socioculturais. A gente viu que há problemas em relação à organização, às vezes, das ideias, né? E em relação ao planejamento do texto. Um texto que não tem um planejamento no primeiro parágrafo, bem definido, leva muitas das vezes esse autor, né, aluno, né, que vai escrever ali seu texto, também é um encadeamento das ideias de forma atrapalhada. Né? Então, a gente está conseguindo enxergar isso. Né? Eu espero que isso esteja assim, a forma como a gente está trabalhando esteja ajudando vocês. Você acha que assim, esse caminho ajuda? Porque tem várias formas de abordagem, né? Tem professor que chega, passa um conceito aqui, aí passa uma redação, aí vocês fazem a redação, ele pega, corrige e dá um retorno para vocês da redação muito assim objetivo, né? Tipo, tal frase aqui teve um erro de ortografia, está relacionado à competência tal. Tal erro aqui é relacionado à competência tal. Beleza, eu acho que isso ajuda também. Mas quando você consegue fazer aqui, nós somos 2 alunos. Né? Se a gente tivesse uma turma aqui lotada até o final, seria talvez mais difícil fazer essa coisa mais pontual, porque muita gente. Mas como nós somos poucos, né? Então a gente consegue fazer uma coisa mais fidelizada, né? De comentar, redação individual, de ter mais atenção nesse sentido. Eu acho que, por um lado, é bom também, né? A gente consegue avançar. Aqui tem, no total, né? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tem 10 redações. 10 não foi que você depois, né? Isso, naquela que passou depois. Que já deu para perceber que estava melhor, entendeu? A gente consegue perceber diferença. Agora, uma coisa que eu quero sugerir para vocês, que é importante, e que eu quero trabalhar com vocês também, ainda não cheguei nessa parte, mas faz parte da dinâmica das aulas, é a reescrita da redação. Porque a cada aula, vocês começam a ter uma visão mais crítica, né, em relação à própria produção de vocês. Então, reescrever significa vocês serem capazes de retomar, né, aquele texto e adequar eles, né, a uma forma mais assertiva de escrita. Então, é importante também esse trabalho de reescrita. Até porque, quando vocês estiverem na faculdade, vocês vão fazer muita reescrita. Né? No trabalho de orientação, por exemplo, vocês escreveram uma dissertação. O orientador de vocês vai sinalizar, né, pontos problemáticos ali, às vezes não necessariamente de língua portuguesa,
né? Às vezes conceituais, né? E vai voltar um texto para você reescrever. E aí você vai ter que reescrever de novo, tentando atender, muitas das vezes, aquelas orientações, né? Para a próxima aula, você continuar essa correção das versões que faltaram por volta de 4 ou 5? Eu pensei em continuar. Fazer a questão do PowerPoint com o manual da versão. Então, eu vou começar a intercalar. Por quê? Porque eu não quero também deixar de dar assistência aos outros alunos que, porventura, não tiveram acesso à redação, né? Aí eu trabalhei com um, trabalhei com outro, como nós somos poucos, eu acho que dá para trabalhar com todo mundo. Se pelo menos em cada aula eu trabalhar uma, duas redações, a gente consegue matar isso. Talvez você não focar na redação que tivesse presente, você alcança. Isso, pode ser também, né? Eu tenho que identificar aqui, combinando com o pessoal, mas a gente, eu vou trazer, já na próxima aula já dá para trazer isso, né? Trazer esse material, porque esse material também tem uma coisa interessante, tem uma, não sei se esse tem, mas pelo menos tem um que eu tenho lá, que diz assim, né? Se você colocou isso, ou isso, né? Tirou tanto. Então ele vai sinalizando também a relação das notas em relação ao quanto você vai perder dependendo do uso, né? Por exemplo, se você colocou um repertório sociocultural produtivo, você ganha alguma coisa. Mesmo que ele não seja pertinente. Produtivo, você ganha mais. Ganha mais, exatamente. E tem um cronogramazinho que dá para a gente visualizar essas questões. Tem a questão da tolerância, que tem um erro de tolerante, entendeu? Às vezes um erro de ortografia. Então, talvez aquele erro que tivesse. Talvez não tivesse, foi um só, entendeu? Então, existe essas questões que a gente pode. Mas é lógico, a gente quando escreve, a gente escreve tentando fazer o nosso melhor. Mas, até a menina que eu ajudei, até falei isso com vocês, né? Estive ajudando, fiz uma redação ajudando ela, ela tirou 800, né, de 1000, então ela conseguiu sair de 600 e foi para 800. Tiveram problemas de ortografia, mas também eu já estava cansado, né? Na hora que eu estava ajudando ela, passou um pouco batido também na minha vista, e eu também não posso ficar fazendo uma redação para ela, né? Senão cria uma impressão negativa de que uma impressão assim, negativa não, uma impressão errônea para ela, de que ela está indo bem. Na verdade, ela poderia estar indo só bem porque eu estava ajudando ela em locos ali, fazendo a redação com ela. Então, é importante vocês terem também um espaço de produção de redação de um tema, por isso que o simulado é legal. Porque, veja, quando eu expliquei para vocês a dica da chuva de 10, é uma orientação em relação ao processo de amadurecimento para vocês escreverem um texto. Quando vocês chegam no Enem, parte do pressuposto de que você já passou por esse processo. Você não vai, no dia do Enem, pesquisar o tema do Enem para ler, você não tem como consultar. Então, o simulado, como o próprio nome diz, né? Simulado, ele vai pôr você diante de uma situação próxima, não vou dizer que é igual, porque nunca é igual, né? Ele é simulado, ele é próximo do quê? Daquilo que vai acontecer do Enem, ele simula. Então, você vai ter o fator surpresa, num tema que você não sabe qual vai ser, tanto que a gente, às vezes, encontra um número de erros maior, como você pode fazer uma redação em casa, em relação ao simulado, mesmo que você já tenha estudado, você consegue ver que, às vezes, o fator surpresa, ele impacta também. Você nunca sabe qual vai ser a redação, que vai ser um tema que você domina mais, que você domina menos. Então, por isso que eu, às vezes, dou algumas dicas aqui, que é de vocês terem algumas cartas na manga. Então, terem alguns repertórios socioculturais que podem servir como repertórios socioculturais universais, que vai servir para vários contextos. Se você tem uma carta na manga, você lembra ela, você martelou o ano inteiro nela, para ela ficar memorizada, no dia da prova que você utilizar, e você fala, pô, eu tenho esse repertório sociocultural, mas aí entra o esforço intelectual de cada um, de fazer a conexão. Como é que eu posso conectar na hora que eu vou escrever, para esse repertório ele ser pertinente em relação ao meu tempo? E aí, tudo está dentro dos arranjos ali que você vai organizar o seu texto, em defesa da sua tese.
né? Mas já garantiu um repertório sociocultural. Então, existem essas questões todas, né, que ajudam. A gente vai fechando por aqui, já são 9 horas. Acho que a gente caminhando assim vai ajudando vocês. Eu não estou trazendo tanto conteúdo, né? Se vocês pegarem, por exemplo, um material de livro de redação ou algum livro didático, tem alguns conteúdos, alguns exercícios, né? Que podem ser trabalhados também na aula de redação. Né? A gente aqui não chegou a trabalhar com uma apostila. Eu até posso mandar para vocês uma apostila de referência. Eu tenho a apostila do FRJ, do pré-vestibular da FRJ. Eu posso mandar para vocês, que eu acho que talvez ajude também para vocês lerem alguma coisa diferente, né, complementar. Mas a gente, a forma como eu estou fazendo aqui, de forma mais dispositiva, eu estou passando por todos esses pontos, né, que realmente são importantes. Mas, se vocês quiserem também, eu posso fazer isso. Eu até vou colocar lá no grupo, né, essa apostila, porque essa apostila tem várias coisas relacionadas à escrita da dissertação, né. Fala de coesão, fala de coerência, fala de fatores de textualidade. Eu acho que ajuda também. Fala dos gêneros textuais. Até o Enem a gente deve ter cerca de um mês. Um mês, né? Sim. Então, eu acho que como a gente tem pouco tempo, né, o mais assim, estratégico é mostrar realmente como o Enem está trabalhando. A gente vai fazer esse apanhado agora do material mesmo, que eu tenho lá do Enem, né? Que é como essas coisas. Porque assim, antigamente, tanto que esse material ele é tido como um material que não poderia vazar, né? Mas é lógico que os professores que estudam normal no melhor de colégio, eles em algum momento passaram pela banca, assim, foram corretores do Enem, e vão pegar esses materiais e vão montar os seus materiais de ensino em cima desses materiais também. Então o aluno acaba tendo acesso, né? Tendo acesso a como o Enem cobra. Isso é um diferencial, né, para o aluno que vai estar. E hoje, assim, os meios de comunicação, redes sociais e tal, você teve muito mais vinculação com o sistema, né? Muito mais a vinculação desses sistemas de ensino. Tem o Descomplica, que trabalha muito pensando também na questão do Enem, né? Então, vocês têm acesso a isso. Então, acho que a gente pode focar mais nisso e escrita. A gente tem que reservar, pelo menos na aula, um momento para vocês escreverem uma redação inteira e no mesmo dia eu leio e comentar com vocês, entendeu? Tá. Com o planejamento, acho que a gente consegue fazer isso. Já tem em 3 tempos. Isso. Só que como eu estava querendo fazer de colocação, é que, tendo em mente que a gente tem feito a correção de 2 redações por aula e temos cerca de 4 aulas ainda, temos uma aula para esse trabalho de produção e correção, vamos ter mais uma aula para apresentação dos slides com a pontuação da banca. Então, eu acho que não vai ter tempo da gente corrigir todas as redações que a gente produziu de forma detalhada, como a gente tem feito. Sim. Sendo assim, é o que eu estou jogando aqui de ideia. Acho que não seria tão produtivo no todo, todas as redações fossem corrigidas em aula. Sim, não. É melhor a gente realmente entregar isso depois, né? E a gente, na verdade, foca nessa questão para vocês verem o material, porque a gente pode passar por cada um desses, eu vou mapear lá os pontos mais importantes, mas mostrar, né? Porque tem esses aspectos, né? Os fatores que levam a nota zero, ou os fatores que levam a nota zero, eles chamam dessa forma. Então, você tem mais de um, né? Tem a fuga do tema, eles olham para ver se há impropérios, eles usam esse termo, impropérios, nas redações. Então, por exemplo, às vezes um desenho, uma coisa. É claro que isso são coisas que vocês não vão fazer, né? Assim, pelo grau de maturidade de escrita que eu vejo que vocês têm, né? Conhecendo a turma, eu sei que vocês não vão fazer isso. Mas eu sinalizo porque é o que o manual diz, né? E ele não diz para vocês, ele diz para o corretor da banca. Então, é para quem vai corrigir. Então, se você começa a entender como vão corrigir a sua dissertação, é natural que você domine melhor, né? É lógico que isso entra
eles pedem para não divulgar, né, o material em si, né, não pode ter divulgação. Mas no ano passado, né, o governo pegou esse material e jogou tudo no público. Depois que acabou o Enem, claro. Né? Mas a gente, com base, né, nessas orientações, a gente consegue entender, né, o que é a competência 4, essa questão que eu falo muito para vocês, né, um repertório pertinente e produtivo. Isso é uma coisa que eu aprendi lendo, né, o manual, porque é muito fácil dizer para vocês assim, não, coloque repertório sociocultural, coloque repertório sociocultural. Você lá coloca um repertório, professor, mas eu coloquei um repertório, por que não funcionou? Entendeu? Então, é importante entender que o repertório ele precisa ser pertinente e produtivo. Né? Se falta um desses aspectos, você é penalizado. Então, isso dá uma clareza na mente de vocês em relação ao que vocês vão... Isso dá um diferencial do aluno que não tem essa visão. Né? Então, no final das contas, tem também um pouco dessa competição. Né? É claro que a gente não vai ficar desejando aqui que um grande número de alunos te conheça. Eu acho que se você tem muita gente sabendo também, dá para concorrer ali. Aí vai depender muito do curso. Né? Se você vai competir um curso que tem muita concorrência, você acaba tendo que ser bom em outras áreas também. Se todo mundo é bom em redação, qual vai ser o diferencial? Vai ser redação. Né? Acaba sendo alguma disciplina que você não domine tanto. Né? Então, você pega a área de engenharia, por exemplo, que a galera domina muito matemática, né? O diferencial para eles acaba sendo a área de humanas, porque eles vão precisar dominar a área de humanas para poder ter um êxito. Né? Todo mundo é bom em matemática, todo mundo é bom em física. Né? Então, isso tudo mostra para a gente como a gente pode também dar um valor também importante para as outras disciplinas. Mas o que compete a mim, né? A gente segue esse critério daí, e aí a gente continua vendo as competências. A primeira professora começou trabalhando meio que nesse formato, né? Trabalhando a competência. Eu falei sobre todas as competências, mas eu acho que esse momento é um momento da gente trazer mais específico o que o manual lá está dizendo de cada uma dessas competências. Beleza? Então, pessoal, a gente fica por aqui. Vou fechar aqui a nossa live. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar no privado. E a gente, na próxima aula, continua trabalhando sobre as competências. Eu vou começar a usar o PowerPoint na próxima aula. E aí a gente continua essa discussão daqui. Eu vou pedir que vocês continuem fazendo, né, as dissertações que eu passei. E me mande por e-mail. Não vi que tem muita gente que eu não vi que eu não recebi. Então, vocês podem me mandar por e-mail. Então, valeu.